Olá! Hoje é dia 10 de junho, dia de Luís Vaz de Camões. Hoje em Portugal é um feriado nacional, o Dia do Povo Lusitano, e por isso existe essa relação com Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões foi um poeta que não pode ser comemorado só em Portugal. Nós não podemos reduzir Camões só a Portugal e nem estender a sua importância só até o Brasil. Acredito que Luís Vaz de Camões seja um poeta, um escritor de uma magnitude que influenciou escritores e poetas do mundo inteiro. Então, esse feriado, essa homenagem, essa relação que os portugueses fazem do dia, da história do país com esse escritor, ela é mais do que merecida. Nós podemos falar que a obra de Camões ela é dividida em duas grandes partes, né? Nós temos Camões lírico e temos Camões épico. Camões lírico diz respeito aos poemas que ele escreveu, a maioria decassílabo, porque ele teve uma influência renascentista muito grande. E esses poemas tinham como tema o amor, a beleza feminina, o desconcerto do mundo, alguns temas neoplatônicos, porque Camões recorreu muito a Platão para poder escrever seus textos, então podemos dizer também que tem temas neoplatônicos. O Renato Russo, o músico brasileiro, tem uma música chamada Monte Castelo, que ele se baseou em Coríntios, que é um capítulo, né, um livro da Bíblia, um texto bíblico. Acontece que Camões também se baseou nesse fragmento bíblico para poder escrever um poema. Então eu preparei aqui um fragmento desse poema de Camões para ler para vocês e para vocês lembrarem um pouquinho dessa obra lírica, né, desse poeta. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então é um soneto, né? É um poema decassílabo. Se você contar as sílabas poéticas, você percebe que ele tem 10 sílabas poéticas em cada verso. E é um poema que só nessa primeira estrofe nós encontramos muitas antíteses, né? Muitos paradoxos, ideias contraditórias, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Como é que você vai ter alguma coisa ardendo, né? E sem estar sentindo, né? Como é que você vai ter uma ferida que dói e não se sente? Então tem essa ideia paradoxal, né? É um contentamento descontente. Como você pode estar contente e descontente? É dor que desatina sem doer. Então ele traz isso nesse poema, né? Isso era uma característica de Camões, né? Essa coisa de trazer esse paradoxo nos textos dele, tá? E aí ele continua, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria, que é essa alusão que ele faz ao texto bíblico. E Renato Russo também faz isso muito bem. Acontece que a obra de Camões, ela não se restringe só a essa parte lírica, só essa parte desses poemas de diversos temas. Não. Nós temos também uma outra parte muito importante, que é Camões épico. O que seria épico? Épico é quando diz respeito a uma epopeia, né? E uma epopeia é quando existe um herói, né, envolvido nesse enredo, nessa história. Então Camões, ele vai trazer nessa epopeia Vasco da Gama. Ele vai contar a história de Vasco da Gama, que foi um grande navegador português. E por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer essa homenagem a esse grande navegador? Na verdade, Camões, ele vai contar, fazer esse relato em homenagem ao Vasco da Gama, mas em forma de poema, em forma de poesia. A pedido do rei Dom Sebastião.
Eu costumo dizer que Camões, sem dúvida, foi um homem muito à frente do seu tempo, um homem com QI certamente muitíssimo elevado. Porque imagina, você contar a história de um país em prosa, em forma de história, fazer uma narrativa, né? Imagine quantos livros você não precisa consultar, quantas pesquisas você não precisa fazer, quantos detalhes você não precisa se atentar. Agora imagina você contar, fazer essa narrativa em forma de poema. Foram quase 9.000 versos, quase todos, aliás, decassílabos, né? Nessa estrutura aí dessa sílaba poética que eu acabei de dizer, que ele usava também nos poemas, no poema lírico. Quase 9.000 versos, ele contando a história desse país, de Portugal. Isso em 1500 e pouco. Então, ele foi um homem realmente que essa homenagem que os portugueses fazem hoje para ele, dia 10 de junho, todos os anos, ela é muito merecida, né? Ela é realmente, quando você começa a pensar um pouco na vida de Camões e nessa obra, Os Lusíadas, que foi uma obra em homenagem ao povo lusitano, daí o nome, né, Os Lusíadas, mas é evidente, né, que ele fez uma homenagem a todo o povo lusitano, mas ele usou o Vasco da Gama como símbolo, tá? Para homenagear esse povo. Quando eu vou falar dos Lusíadas, eu sempre gosto de comparar um pouquinho Vasco da Gama com Álvares Cabral, né? Com Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Porque ele não foi... o Pedro Álvares Cabral não era um navegador, né? Ele não era foi a primeira viagem que ele fez, né? E a única. Agora, Vasco da Gama não, ele estava acostumadíssimo a fazer esse tipo de viagem, ele fazia isso, ele desbravava os mares, né? Era uma época de mercantilismo, digamos assim, um movimento pré-capitalismo, em que esses navegadores, eles saíam mesmo em busca de muitas coisas, de mercadorias, de especiarias, eles iam para outros países para desbravar outros lugares, para conquistar novas terras e, enfim, e para trazer riquezas também para o país deles, né? E o Vasco da Gama fez isso muito bem. Ele foi um navegador que é muito respeitado, digamos assim, né, no mundo inteiro. E ele é o personagem principal da obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Então, Camões vai narrar em forma de poema a história de Vasco da Gama desde o momento que ele sai, com toda a tripulação em seu navio, lá de Portugal a caminho das Índias. Quer dizer, ele perpassa toda a parte da África, né? A costa da África, e vai ali embaixo para chegar nas Índias. E aí, o que acontece? Vai aparecer nesse grande poema, né? Nessa grande epopeia de Camões, vai aparecer muita personalidade real. O Vasco da Gama é um deles, né? Foi um homem que existiu de verdade, né? Mas vai aparecer outras pessoas, vão aparecer outras pessoas também, né? Vai aparecer, por exemplo, Inês de Castro, que foi uma rainha póstuma. Vai aparecer lugar real de Portugal. Mas como é um poema, ele acaba tendo uma liberdade poética para recorrer à ficção. E por isso que ele recorre aqui, à mitologia greco-romana. Então, você percebe ao ler esse texto do Camões, são 10 cantos, né? 10 cantos, 10 capítulos, digamos assim, né? Que a gente chama de canto porque é uma epopeia. Então são 10 cantos, 10 capítulos, e esses 10 capítulos, ele vai contar toda a história desse navegante, mas usando personagens da mitologia greco-romana para poder ali colocar um clímax na história. Então, por exemplo, tem muitos deuses da mitologia greco-romana, né, que aparecem nessa história. Então a gente tem Júpiter, tem Juno, tem Baco, tem Vênus, né, Baco, rei do vinho, Vênus, a deusa da beleza, deusa do amor. E é interessante porque o Baco, ele é o vilão da história, digamos assim, né? Ele é o vilão que vai impedir, ele vai colocar muitos empecilhos na viagem de Vasco da Gama. Ao passo que a Vênus, a deusa Vênus, vai ser a mocinha da história, porque ela, como ela é uma ninfa também, né? Ela traz outras ninfas para
para presentear, né, para dar uma noite inesquecível para a tripulação do Vasco da Gama, né? Tem um momento que eles passam ali muitas situações difíceis, muitas situações perigosas ali naqueles mares, e ela chega e fala, olha, eu trouxe essas ninfas para vocês, né? E tem um momento também que ela presenteia o Vasco da Gama com a máquina do mundo, que seria assim um presente mesmo, né, para ele, dizendo que ele é o precursor, né, dessas viagens, né, dizendo assim, você merece esse presente da máquina do mundo, porque ainda teremos muitos descobrimentos, seria uma espécie de um início de uma globalização ali, né, que eles estavam vivendo naquele momento. Então ela chega fazendo esse presságio para ele, né? Esse presságio muito positivo, né? Essa previsão muito interessante. Dando a máquina do mundo para ele, falando que o mundo ainda tinha muita coisa para ser descoberta, que ele estava trazendo uma grande colaboração para o planeta, porque ele estava sendo um dos primeiros a fazer isso, né? Então, assim, eu trouxe aqui para ler nesta aula, essa videoaula, a primeira estrofe desse poema Os Lusíadas, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Olha que lindo. As armas e os barões assinalados seriam os homens, né? Barões assinalados seriam os homens. As armas e os homens fortes, armados, né? Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda da Taprobana. Taprobana seria assim uma região da África, que os navios nunca tinham passado dali. Só tinham ido até ali, nunca tinham chegado até as Índias. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram, entre gente distante, né, edificaram novo reino, seria, né, o Império Português, né, o novo reino, que tanto sublimaram. Acontece, gente, que isso aqui é um poema, né, é a primeira estrofe dos Lusíadas. Acontece que é escrito, são quase 9.000 versos, aqui eu li só 8 versos, tá? Acontece que é um poema escrito de forma, como eu disse, né, sempre decassílabo, com 10 sílabas poéticas, e tem o esquema de rima sempre AB, 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 e as duas últimas mudam. Mas imagine você fazer quase 9.000 versos, sempre com essa separação sílaba poética, e sempre com esse esquema de rima. Quer dizer, ele era um gênio, né? Ele era um homem realmente, eu não sei o que ele iria fazer se ele vivesse nos tempos de hoje, com todos os incentivos, né, os estímulos que nós temos nos dias de hoje. Realmente ele foi um grande escritor, né? Não tem como falar da literatura brasileira e portuguesa sem falar de Camões, né? Qualquer tipo de literatura, literatura dos países africanos que falam língua portuguesa, enfim. Camões tem que ser reconhecido, tá? Enfim, o poema, ele é dividido, como eu falei, em 10 cantos, mas esses 10 cantos são 5 partes, na verdade, porque tem a proposição, que seria um preâmbulo, né? Depois a gente tem a invocação, que ele pede, digamos assim, para a inspiração às ninfas, né? Para poder sair e desbravando esses mares. Depois tem a dedicatória que ele faz, Camões faz uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, ele dedica os Lusíadas ao rei Dom Sebastião. Depois tem a narração, que é a parte maior parte seria o corpo mesmo, né, do poema, né? Seria assim, essa primeira, segunda, terceira parte é só um pedacinho, né? A narração é a grande parte mesmo, a narração de toda a viagem de Vasco da Gama, que ele vai contar tudo o que aconteceu, o momento que o Vasco da Gama para e fala com o rei africano, e conta a história de Portugal, e conta as várias dinastias, né, de Portugal, enfim, e vai contando tudo o que acontece ali, né? Fala de Inês de Castro, fala, enfim, dos vários episódios que aconteceram até então, né, até 1500 e pouco, tá? E depois o término, o epílogo, o encerramento, né, do poema. Então, é isso, não tem como a gente falar
de Portugal, do Dia Nacional de Portugal, sem falar dos Lusíadas, que foi um grande poema que Camões fez em homenagem a esse povo, em homenagem a essa tripulação, né, em homenagem aí a Vasco da Gama, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um bom 10 de junho para vocês e até a próxima.